Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje recebendo a patrona da Feira do Livro deste ano em Montenegro, Elita Martinelli Peralta. Como esse programa está sendo gravado, hoje não teremos a participação de telespectadores. Muito boa noite, professora Elita e agora patrona da Feira do Livro. Prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu, Leandro. Boa noite para todos que estão nos assistindo. E vamos falar sobre a Feira do Livro. Para quem não conhece, quem é Elita Martinelli Peralta? Bom, a biografia começa que eu sou professora, fui professora, mas continuo sendo professora. Uma vez Só não professora, está mais na sala de aula. Não, uma vez professora, sempre professora. 44 anos eu estive em sala de aula. Sala de aula mesmo. Nunca fui uma época vice-diretora, mas sempre em sala de aula. E gostava muito, por sinal. Mas a gente tem que seguir o fluxo do tempo e o meu tempo se esgotou. Aí já tem uma coisa interessante. Para quem lecionou, para quem esteve em escola durante 44 anos, o que mudou na relação com o aluno, na educação brasileira em 4 décadas? Para ser franca contigo, eu não deixei de estar em sala de aula. Eu apenas deixei de ser aquela professora que batia ponto e que estava sistematicamente em sala de aula. Eu passei a passear pelas escolas. Então, e mudou o meu público-alvo. Antes eu tinha adolescentes, pré-adolescentes e adultos. Inclusive, eu comecei lecionando em 1966 para adultos. Uma relação completamente diferente. Posteriormente, quando em 2000 por aí, eu passei a dar aula no científico, também para adultos. Já era um relacionamento diferente, pelo tempo que passou, pelas mudanças que houveram na educação, até pelo comprometimento das famílias, tudo foi mudando. Então, naquela época, quando eu comecei a lecionar, me lembro que um dos meus primeiros alunos, não sei até se devo citá-lo, será que eu posso? Pode, claro, aqui pode É tudo. o meu queridíssimo Olavo, mais conhecido como Faneco. Tá? Então, o Faneco foi alfabetizado por mim em aulas noturnas, Adelaide Sabrito. Era um relacionamento mais... Eles tinham um cuidado comigo, um carinho, porque a diferença de idade era pouca. Então, a partir dali, eu fui aprender. Eu gostava mais de trabalhar com os adultos, os maiores. E vi, claro, todas as mudanças, mas esse relacionamento com os adultos, ele tem um diferencial. Tem um outro trato, um outro cuidado, eles vêm em busca, eles vêm resgatar alguma coisa. O adolescente já é diferente. E ao longo desses 44 anos, quando eu me aposentei na Walter Bellion e na 5 de Maio, o relacionamento já era outro. Já havia inclusão. No meu tempo, logo que eu iniciei, quer dizer, eu não considero o meu tempo. Tempo é tempo. É que quando a gente se refere ao que já passou, costuma dizer o meu tempo. Meu tempo é agora, aqui. Esse tempo que eu estou vivendo, esse diálogo contigo. Mas assim, quando lá, no início da minha carreira, havia realmente um comprometimento, um respeito muito grande. Deus o livre, uma conversinha em sala de aula. Tu lembra? Deve lembrar dos teus inícios de estudante. Classes uma atrás da outra, tudo certinho, né? Quando eu parei de trabalhar em 2010, nós já trabalhávamos em círculo. Os alunos já faziam trocas. Eu era mais uma facilitadora, como eu sempre fui. Tem mais coisas boas ou mais coisas ruins nessas transformações? Eu acho que a gente vai se adaptando, porque tudo vai mudando. Eu tenho mais amigas jovens agora do que pessoas da minha idade que compartilharam esse tempo, essa minha caminhada toda no magistério. Eu fui me adequando e fui mudando. Eu escrevi em máquina de escrever. Tá? Comecei com aquela depois foi a elétrica devagarinho. E por necessidade, ou mesmo eu achei que era necessário, eu passei a usar o computador. Quer dizer, tudo vai mudando. Tu tem que te adequar. Antes, Deus o livre, uma conversa em sala de aula.
quando eu parei de trabalhar, de lecionar propriamente dito, eu ficava meia, quando a turma era muito quieta, já não servia para mim. Eu queria troca, diálogo, que a gente sentisse que o aluno estava participando. Então, em vez de ele conversar conversas paralelas, a gente conversava. Numa grande roda. Muitas mudanças, com certeza. Num tempo, quando a senhora começou a dar aula, por exemplo, que a figura do professor era uma autoridade com mesmo. certeza. A relação não era tão horizontal quanto hoje, né? O professor estava lá e tinha quase que um temor, por vezes até, né, do aluno com relação ao professor. Eu fui claro, de um tempo não é bom, né? Que tenho amigos, ex-colegas, que eram assim, sumidades. Pessoas professores que trabalhavam, inclusive, na Unicinos, então já tinha, né? E a gente também. Inclusive, eu compartilhei da companhia do Luiz Felipe Scolari, tive muitos, até nem deveria citar, porque professores assim, meu Deus, gente maravilhosa, comprometida com a educação, com o fazer pedagógico. E a gente foi mudando. Todo esse pessoal que a gente iniciou mais sério em sala de aula. Aliás, eu nunca consegui ser muito séria, porque eu comecei muito jovem. De pegar na mão daquele meu aluno, de me encantar quando ele descobria, meu Deus, prof, tu escreveu Olavo vê a uva. Meu nome é Olavo. Então, tu imagina tu compartilhar desse encantamento da descoberta. Com certeza, depois, eu passei a ser professora de ensino médio, de ensino fundamental. E foi uma longa jornada até eu me dar conta que eu gostava de trabalhar com crianças. Foi assim também, de repente. O mundo mudou, o Brasil se desenvolveu muito nas últimas 4 décadas, muitas coisas mudaram, mas a educação pública caiu a qualidade, era muito melhor naquele tempo do que hoje? Não posso te dizer isso. Não concordo com isso. Porque os professores de hoje, eles podem não estar recebendo a valorização que deveriam ter e merecem, mas eles fazem milagres em sala de aula. Tu não faz ideia do que essa gente faz, porque eu não deixei de ir às escolas. Então eu fico encantada, extasiada, que mesmo diante de todos esses desafios, o nosso professor é um persistente, ele não desiste. Ele não desiste. E ele faz maravilhas em sala de aula. A senhora era professora de geografia, é isso? Eu tenho formação inicialmente em história, mas também tenho geografia. Quando é que a professora vira escritora? Quando, um dia de chuva, muita chuva, na 5 de maio, não havia possibilidades de recreio na rua. Isso nós estamos falando de que ano mais ou menos? 2008, 2009, porque eu sempre escrevi. Em torno de 10 anos. Eu sempre escrevi, mas fazer aqueles momentos cívicos em lugares até públicos, montar história. Eu até tenho um texto muito interessante que eu escrevi, O Brasil Está Doente. Em 2005, por aí. E não, a partir dali não houve mudanças. Foi encenado um teatro e, inclusive, naquele momento, surgiu o Cassiano, o diretor, que ele era meu aluno na José Pedro, e ele disse: eu não quero participar desse teatro, eu quero te ajudar a fazer esse teatro. Porque eu convidava os alunos, eu gostava dessas coisas. Mas então, naquela manhã chuvosa, a diretora disse: olha, vocês vão ter que ir para a sala de aula, ajudar com os pequenos, porque não tem outro jeito, nós não podemos colocá-los no pátio. E eu fui para a biblioteca. Eu disse: meu Deus, acostumado com os maiores, olhar aquelas crianças pequenas, 5, 6 anos, vai ser difícil para mim. Quando eu entrei na biblioteca, pelo costume que eles já tinham, eles me trouxeram um livro. A primeira menina levantou da frente e me entregou o livro. E era a Branca de Neve. Aí eu olhei e disse: meu Deus! E comecei a contar a história sem nem olhar. Segurei o livro, mas comecei invertendo tudo. Aí eles começaram a me olhar meio assustados. Mas não é assim a história. Então, como é que é? Aí, não, vamos fazer diferente. Vocês estão acostumados com... E ali eu descobri que eu podia fazer diferente, legal, podia compartilhar, podia brincar, sem ter aquele comprometimento da aprendizagem.
E aí eu descobri que era legal. E escrevi uma série de coisas. Mas o primeiro que eu me entusiasmei foi com as letrinhas amigas, porque eu contei o processo de alfabetização da minha neta. Ah, legal. E o livro é para criança mesmo? É para criança mesmo. Apesar de que já estive no AJ Renner, escola que eu trabalhei 36 anos, trabalhei com adultos, estive na José Pedro, numa oportunidade que fui patrona do livro, trabalhei com uma 8ª série. Porque tu sabe que o alfabeto te oferece uma série de oportunidades. Então, eu trabalhei aquela situação do C cedilha, quando é que se usa, quando é que não se usa, brincando. A gente fez bingo, Então, ele é, dependendo para que lado tu consegue levar e da tua criatividade, tu consegue trabalhar com os pequenos e com os grandes. E a senhora alfabetizou a própria neta? E o neto. Isto? E os filhos. Assim, ó, sentavam do meu lado para ajudar a corrigir prova e bota um xizinho aqui, quando vimos, estavam todos eles alfabetizados. Quase que brincando. Sim, brincando. Sem imposição. E assim eu gostava de alfabetizar também. Eu trabalhei com alfabetização acho que uns 2, 3 anos, lá no Guilherme Mugem. Tenho ex-alunos, que hoje são profissionais respeitados na comunidade e que foram alfabetizados por mim. Isso é um dos maiores retornos para uma educadora, ver um adulto, e como a gente mora numa cidade relativamente pequena, não mais tão pequena, mas ainda pequena, a gente encontra as pessoas por aí, quando a senhora vê um ex-aluno, uma ex-aluna que era uma criança, hoje uma pessoa com sua família, trabalhando, enfim, seja em qualquer área, uma recompensa é para gratificante. quem trabalha com educação? Não há espaço que eu chegue, até circulando pela cidade, que eu não encontro um ex-aluno. Então, é sempre gratificante. Eu tenho em todos os ramos ex-alunos que agora são colegas, professores maravilhosos, que trabalham no comércio, que são advogados, médicos, jornalistas. Então, pessoas assim, fora de série. Pessoas que eu tenho muito orgulho de ter sido professora. E pessoas que me chamam na rua. É difícil eu circular pela cidade, que eu gosto de circular, gosto de caminhar, que eu não encontro um ex-aluno. Até quando eu esqueço, às vezes... Sim, não tem como lembrar de todos, né? Não, eu tenho uma memória de elefante. É mesmo? Porque a minha formação inicial é História e eu encerrei minhas atividades trabalhando com História, meu xodó. Não é mais fácil lembrar dos mais arteiros? Porque chamava mais atenção, falava mais... Olha, eu acho que eu era mais arteira que eles. É? Porque nada... Às vezes eu era meio que me puxava a orelha. Porque eu não levava muito a sério. Se fazia uma brincadeira comigo, estava tudo ok. Não tinha problema maior. Porque eu entrava na brincadeira. E a partir dali eu já continuava dando aula e estava tudo legal. Então, inclusive, eu me senti até um pouco constrangida, porque essa história de nominar é muito perigoso. E quando eu fui convidada oficialmente para ser patrona da 16ª Feira do Livro de Montenegro, no ambiente estavam uma série de ex-alunos. E eu o citei e esqueci o prefeito. Até foi por um pouco de constrangimento, assim, de começar enumerando o prefeito, né? Aí ele disse, inclusive eu fui seu aluno. Com certeza que eu lembrava. E não por ele ter sido o mais arteiro. Pois eu ia perguntar se era um bom aluno. Não. Às vezes eu lembro onde a pessoa sentava. As brincadeiras que faziam comigo. Tu sabe disso, eu falei contigo. Claro. Ele tem um mano em casa que gostava de brincar muito comigo. E isso não desfazia o aluno que eu tinha em sala de aula. Às vezes até me perguntavam, mas te incomoda muito? Não, é o primeiro que me recebe, que brinca, bota o braço por cima de mim, e ajuda a carregar meus livros, bota em cima da mesa e faz brincadeiras. O prefeito era um bom aluno? Era. Estudioso? Quieto, comportado. Uma outra questão. Esse foi o primeiro livro, então, né? As Letrinhas Amigas. E o segundo, foi quanto tempo depois? Esse aqui foi 2013. Tá. Estava na gaveta há mais tempo. Tá. Você sabe que tem todo Sim, um processo, tem um problema financeiro aí, né? Claro. Depois veio Joaquim é Meu Nome. E o Joaquim é Meu Nome, inclusive, ele trata
de aceitação, fala de bullying, mas é usada, eu uso um elefante para falar desse assunto. E o nome Joaquim é uma homenagem para um menino que agora está no 1º ano, que eu estava no SESI e as crianças todas sentadas, e eu perambulando ali pelo meio, às vezes me abaixava, às vezes me erguia, eu estava erguida e ele me puxava insistentemente. E eu olhava para cá, olhava para lá, tinha 3, 4 me puxando. Aí a prof. meio que chamou atenção, eles se saíram, mas o Joaquim ficou. E ele olhou para mim e disse, Joaquim. Aí eu olhei para ele e ele disse, Joaquim é meu nome. E é o que ele insiste em dizer. Ele não gosta de ser chamado nem de Kim, não gosta de apelido, nem diminuição do nome. Então eu pensei, por que não fazer homenagem para o Joaquim? E realmente é um menino muito querido, filho de um ex-aluno meu, que até o momento, naquele momento eu nem sabia, quando ele me chamou a atenção lá no SESI, quando tinha educação infantil. Então as coisas vão acontecendo e eu vou incorporando o dia a dia, a minha história de vida, que é muito bom. O que significa ser patrona da Feira do Livro de Montenegro? Qual foi a sua primeira reação quando soube, quando foi feito o convite? E o que isso representa para a senhora? E até aproveito para perguntar o seguinte, se a senhora acha que isso também é um reconhecimento, não só ao trabalho como escritora, mas também como educadora? Exatamente. No primeiro momento em que eu me assustei, e que meus colegas escritores de Montenegro ficaram assim, mas por que te assustaste? Eu acho que não é motivo. Eu me surpreendi. Eu me surpreendi não pela minha trajetória, porque eu tenho uma trajetória curta como escritora, mas eu achei assim que, de repente, era uma deferência muito grande. Aí, depois, claro, me senti honrada, porque realmente, como eu já disse, eu tenho uma trajetória curta, mas como educadora, meu trabalho foi profícuo, tenho honra de ter sido professora, me considero professora sempre, vou morrer professora. Mas então eu me senti muito lisonjeada e quero homenagear a todos os educadores do nosso município, porque é do meio deles que eu surgi. Agora estou circulando em um outro meio, mas não deixo de ser educadora. E realmente reconheço o mérito dos meus colegas, mesmo aqueles que já deixaram de ser professores, aliás, de estar em sala de aula, porque, como eu já disse, a gente uma vez professor, sempre professor, mas aqueles que já estão inativos, aqueles que estão começando, aqueles que estão lutando para ter um espaço dentro do magistério. Então, é uma homenagem que eu transfiro a todos esses professores que fazem a diferença no dia a dia, na sala de aula, na vida, que estão por aí e que merecem o meu reconhecimento, o reconhecimento de toda a sociedade. Quem são os grandes escritores que a Elita já leu e que até hoje assim, devora suas obras? Meu gosta? Deus! Meu São Deus. muitos? São muitos, não dá nem para começar a citar. Eu os gosto muito do Tabajara aí. Ruas, gosto muito dos nossos, da nossa cidade. Aí vamos colocar o Bécio, o Pedro Estil, a Patrícia Frantes, uma menina que vem despontando aí maravilhosamente bem. Temos a Célia, que é triunfense. Quer dizer, eu não posso começar citando Dan Brown, que é aquele que eu comecei, todos aqueles que ficam até longe de nós, porque nós temos aqui conosco grandes escritores. Então, em primeiro lugar, eu leio a Karina Luft, pelo amor de Deus, nossa escritora municipal, estadual, nacional e internacional. Quer dizer, tenho que citar os nossos escritores, os nossos poetas, a Stauleser, tem outros, a Márcia Martini. Quer dizer, na nossa cidade, nós temos, assim, gente muito, muito criativa, talentosa, que, em primeiro lugar, eu tenho que dizer que é a eles que eu leio. Uma homenagem também aos nossos escritores. O que já está definido sobre a Feira do Livro? O que já está definido? Ela volta para a praça. Tá. Coisa boa. Ela volta para a praça. Vai ser uma feira que vai se concentrar em 4, 5 dias, né? Em outubro. No mês de outubro. Outubro. É uma feira que, como sempre, vai estar
aberta à população, porque ela já está num espaço onde circula muita gente, gente que passa, gente que vem. Então, ela vai ter uma série de atividades, tem parcerias, que é o SESC, a Prefeitura Municipal, desculpe se eu esqueci alguém, porque é um pouco difícil para mim saber quem são os parceiros, mas eu sei que o SESC está sempre presente. E é uma feira que a gente quer fazer uma feira alegre, uma feira que esteja, que acolha as crianças através de inúmeras atividades, a contação de histórias, a troca de livros, onde a gente vai estar aberto para receber todas as escolas com muito carinho. Já dá para ver que a senhora é uma mulher de vanguarda, não está presa a passado, está super antenada e tal. Inclusive fiquei até meio preocupada com esse tratamento de senhora. É uma questão mais de formalidade. Respeito. De respeito também. E outra coisa que a gente esqueceu, a nossa homenageada de honra é não menos que uma outra professora, outra elita, uma coincidência, uma alemã, esse elita é nome alemão, e eu sou de origem italiana, né? Então, essa homenagem tão merecida para uma pessoa que se interessou e que fez muito pela literatura de Montenegro. Que é a dona Elita. A dona Elita Gribler, né? Gribler, Leibniz Gribler. Isso, que é a mãe, inclusive, do ex-vice-prefeito Nosso Gribler, né? Mas eu queria só, quando eu falei aqui da antenada, atenta a tudo, hoje se diz que o livro vai morrer, que o papel vai morrer, que as crianças só querem os eletrônicos, mas por outro lado, cada vez mais se lê no eletrônico, se lê nos tablets. Claro, tu baixa aplicativos? Isso, então a gente vai continuar lendo, isso não lhe preocupa. Ou vamos ler mais? Não, nós temos que incentivar cada vez mais a leitura. Seja em que plataforma? Seja em que plataforma for. Porque o livro faz parte da vida, da nossa vida, pelo menos da minha. Eu não consigo não ter um livro na minha cabeceira. Quando eu não tenho, eu dou um jeito de pedir ajuda. Vamos baixar, vou botar um aplicativo no meu celular, vamos baixar um livro aí para ler, porque eu estou precisando. Então, eu sempre recorro. E, graças a Deus, eu tenho os meus ajudantes. Mas eu não acredito que o livro vai morrer. Porque, de uma forma ou de outra, nós vamos ter sempre aquelas pessoas que incentivam. E quem é? A gente volta de novo. São os professores, são aqueles que labutam lá na sua escola, seja a escola de centro, seja a escola de periferia, seja a escola rural, urbana, seja qual for, vai ter sempre um professor que vai estimular a leitura, que vai propiciar aquelas feiras do livro das escolas. Nós temos as feiras internas, que são muito bacanas, das quais eu sempre participo. Inclusive, fui patrona de uma feira do livro na José Pedro Staigledra, escola do município que trabalhei durante muitos anos, quando eu me aposentei em 92 no estado e fui para a rede municipal. Muito bem. Elita, muito obrigado pela participação e a gente vai conversando aí bastante até a Feira do Livro, né? Que ocorre então em outubro, tá bem? Parabéns por essa referência grandiosa, né? Sim, que é ser patrona. É uma honra muito grande, eu sempre repito, e eu agradeço a oportunidade de estar contigo, fazer essas trocas, de conversar. E já faço o convite, né? Se preparem, nós vamos ter a pré-feira, é uma atividade em que os escritores são convidados a irem nas escolas, mostrar os seus trabalhos e, posteriormente, em outubro, prestigiem a nossa Feira do Livro. Vamos até a praça, vamos abraçar a praça. Ficamos por aqui, nós voltamos na terça que vem, às 8 da noite, com mais um Cultura Debate. Até lá!